In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, celebramos hoje a terça-feira da quarta semana da Quaresma. Temos aí essas grandes, profundas leituras. Contraste seria bonito de fazer, porque na primeira leitura vemos o desejo de Deus de exterminar com o povo. Acabar com o povo. E na segunda, tantas vezes, o desejo do povo acabar com Jesus, de matá-lo. Olha. A prece de Moisés mostrou que o desígnio divino de fato não era este. Mas em relação a Jesus, não houve contemporização. O povo realizou o seu intento maligno e matou. Porque fez o bem, porque é Deus. Porque é Deus. Mas hoje, queridos, então, vamos às novidades. Hoje é 13 de março, dia da eleição de Bergoglio. Faz 5 anos que esse homem assumiu como antipapa a cátedra de Pedro. Aquela fraudulenta eleição que o elevou. Tudo errado, tudo errado. Mas é interessante que ontem ainda eu escutei um vídeo, já não tão recente, mas dizendo como, de fato, com o pontificado de Bergoglio, isso que já faz algum tempo, já faz alguns anos que saiu o vídeo, que, sim, de fato, agora pelos corredores, eu gosto de dizer, assim como ali aparecia, pelos corredores do Vaticano, dos palácios de São Pedro, porque justamente assim dizem as profecias, que segredos, antigos segredos, dizem as profecias, antigos segredos moveriam a igreja e dividiriam os fiéis e abalariam a fé. Profecia, eu digo, já realizada. Porque, como disse esse vídeo, ele de fato mexeu em tudo. Já tinha mexido em tudo. Na não existência de Adão e Eva, na não existência de pecado, na aprovação da união homossexual, na necessidade da igreja, nas religiões todas são iguais, e o único verdadeiro Deus, o único Deus, verdadeiro não precisa ser, que cada um tem, e todas as modernidades, sim, todas as modernidades. E dizia o vídeo, explicitamente dizia, que não fizesse este homem a sua reforma, a reforma da fé, a reforma da religião, a reforma da moral, a reforma da liturgia, a reforma de todas as reformas, para dizer a revolução de tudo isto, não tivesse feito ele a sua revolução de tudo isto, a igreja ia desaparecer na sua velha poeira dos séculos, aquele tipo de conversa. E em altos encômios, a Bergoglio, altos encômios. Imagina se fosse hoje, quanto mais redobrados
se o vídeo fosse atual, quanto mais redobrados não seriam os encômios a Bergoglio e ao seu antipontificado, por toda a destruição da igreja que ele realmente realizou. Que ele realmente realizou. Quer dizer, eu fiquei ouvindo aquele vídeo dizendo, mas, então, realmente a profecia já se realizou, porque todos os segredos que nós esperávamos já foram revelados. Já foram dos corredores do Vaticano. Tá? Bem como dizia a profecia. Sim, isso é profecia realizada. Já saiu da cobra, da boca desta serpente, todos os sapos heréticos, como diz o Apocalipse, que nós podíamos esperar. Todos. E não é que, então, ontem, isso foi sim, mas eu digo, ainda ontem, vésperas, me saiu uma carta de Bento XVI. Sai uma carta de Bento XVI em defesa de Bergoglio, dizendo que há preconceito em torno a ele, sobretudo na comparação de um pontificado com o outro, e que, na verdade, Bergoglio é um homem muito bem instruído filosofica e teologicamente, e que há continuidade nos pontificados e na doutrina, há continuidade. Meu Deus! A carta é de tal teor que já algum vaticanista chegou a dizer, não, vamos mandar fazer um exame nessa assinatura. Porque o texto no computador qualquer um pode bater. Vamos fazer um exame nessa assinatura, porque não é possível. Não é possível. Não é possível. Por que será que ele escreveu essa carta? Se ele tá lá no presidente? Mas a verdade é que quem acompanha os meus sermões vai ver que quem leu o último testamento, a carta testamento de Bento XVI, quem vê ele nos seus encontros frequentes com Bergoglio e sua corja, quem vê o seu silêncio diante de tanta heresia e aberração desses 5 anos de... Mas eu me pergunto, como assim preconceito? Como assim preconceito? Santidade. Não sabe o que é preconceito? É um conceito feito antes de se ver a realidade. Mas nós já temos 5 anos de antipontificado. Isso não é mais preconceito, isso é conceito. Isso é conceito. Nós temos um conceito muito bem fundado a respeito deste homem e do seu antipontificado. Um conceito fundado já antes da sua eleição, durante a sua... o que é isso aí que ele dizia? Podia dizer que ele fez aqui na Argentina, porque aquilo não foi um horror. Durante a sua eleição. Aquilo não é preconceito, isso é depois. É pós-conceito. É depois que nos veio todas essas notícias da máfia de Gale, que tu, Bento XVI, conhecias, e tu, antes de tudo isso, já tinhas mandado investigar. Como então fala assim? Preconceito. Como assim preconceito? Isso pode ser um pós-conceito. Não, e depois de heresia formal. Mas tu não és um grande teólogo? Tão grande ao menos quanto Bergoglio. Parece que tu te mostras um tão grande teólogo quanto... Assim tu estás te demonstrando um tão grande teólogo quanto Bergoglio. Porque ou não leste Amores de Letícia, ou então não entendes nada de teologia, nem de moral, nem de vida católica, o Bento XVI. E não te condói a destruição da igreja? Tu que foste papa? Não te condói que a igreja católica tenha sido destruída por este homem? Como assim nos recomendá-lo? Como assim nos recomendar? Falar de continuidade de pontificado? Mas não tens vergonha na cara?
Não és homem suficiente para, na tua ancianidade, na tua velhice, dizer uma palavra de revolta, de justiça e de justeza? Ou não foi tu realmente que escreveste? Ou não foi tu? Sim, porque até a assinatura pode ser dele. Mas nessa idade, 90 anos, alguém põe um papelzinho lá e gambela o velhinho e ele assina. O que sabemos nós? O que sabemos nós? Mas é muito difícil. É muito difícil de engolir. Esta é difícil de engolir. Olha, este é um sapo duro de engolir. Este é um sapo duro de engolir. Não. E daí, na segunda-feira esteve Bergoglio reunido, sei lá, com 15 políticos italianos, em altos encômios, aquela malta de... e elogiando eles por causa da sua política de liberté, igualité e fraternité. Da Revolução Francesa. Ele usou as 3 palavras. Bergoglio usou as 3, mas não tem vergonha na cara. Essa gente não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Mas que gente mais ousada. Mas esse homem não entende nada de história, não sabe o que está atrás dessas palavras? Porque a liberdade que se prega é a liberdade contra a igreja. A fraternidade que se prega é a libertinagem de toda a moral católica. A igualdade que se prega é de colocar ao rezo do chão toda a autoridade eclesiástica. Tudo isso porque aqueles políticos apoiam ele na sua política de imigração dos muçulmanos. Os muçulmanos. Ele ainda continua firme trabalhando pela invasão do muçulmano da Europa. Aproveitando agora essa nova crise midiática que veio da Síria, até que ponto a verdade desses ataques que o presidente sírio teria feito lá naquele bairro, enfim, né? Mais uma onda de imigrantes. Assad teria feito então, mais uma onda de... querem a todo custo convencer a Europa a aceitar as levas de muçulmanos. Levas de muçulmanos. E esta é a teologia de Bergoglio. E agora de Bento XVI também. Está encampando. Aliás, por hoje está para sair um livro, né, escrito por 11 teólogos. Imaginem os teólogos. Mostrando 11 livros escritos por 11 teólogos, mostrando a teologia do Papa Francisco. A teologia do... Já de chamar de Papa, pode imaginar que teologia não será essa. Né? Não. Eu recomendo a Bento XVI que leia os 11 livros para aprender um pouco de teologia. Ele aprenda, porque eu não quero nem ouvir... Já saber a notícia desses 11 livros, já me diz tudo o que significam esses teólogos. Tá? Esses teólogos. Tá? Que se juntam a Bento XVI. Agora eu digo assim já. Agora eu já digo assim. Tá? Não, é o fim do abismo. Não, é bem preparação para a Páscoa. É bem preparação para... Nós temos que sofrer. Porque isso tudo se volta contra nós. Nós é que somos os desacreditados, cada vez mais. Cada vez mais os desacreditados. Nós é que se volta de novo. É contra nós que se volta. Contra a verdadeira igreja de Cristo. A fiel, a de sempre. É contra nós que se volta tudo isso, queridos.
E nos desacreditam, e nos desautorizam, é para abalar aqueles pouquíssimos que somos nós, que ainda querem ser fiéis à igreja. A maioria acha que é isso mesmo. Bento XVI tem razão, Francisco é um grande teólogo, a Revolução Francesa tem que ser trazida para dentro da igreja, e já o foi com o Vaticano II, que toda a igreja tem que ser modernizada com todo tipo de heresia, Que coisa! Nós somos desacreditados. Cada vez mais reduz. Com este golpe, há de se reduzir ainda mais o número daqueles que nos ouvem, nos entendem, nos seguem, nos acolhem, e crescer o número daqueles que nos perseguem, que nos combatem, que nos... Há de crescer, há de se fortalecer. Mesmo que seja falso, mesmo que seja falsa a notícia sobre Bento XVI. E agora? Ele está lá no Vaticano com o homem. Enquanto não vibrar a sua bengalinha para bater ele na cabeça, o estrago será feito. O estrago está sendo feito, com certeza. O estrago estará sendo feito. É a nossa Páscoa. Precisamos sofrê-la. E precisamos sofrê-la como Moisés, na primeira leitura de hoje, implorando a Deus piedade e misericórdia para o seu povo que está agora cultuando esses bezerros fundidos. Temos que sofrê-la como Jesus, que perseguido não deixou de fazer o bem. E o bem máximo sobre a cruz, que é a nossa redenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.